tudo bom? Meu nome é Marcelo, no perfil O Que Eu Li Hoje. Nesse vídeo eu vou fazer a segunda parte das leituras dos quadrinhos que eu li na semana passada. Então, se você não viu a primeira parte, fica aqui num cardzinho, eu vou deixar o link. E para esse vídeo daqui eu tenho 3 leiturinhas. Para começar, uma das melhores leituras que eu faço atualmente, que é o Otakoi. O Otakoi, O Amor é Difícil para Otakus. Aqui a gente acompanha a história de 3 casais otakus no dia a dia do trabalho, seus relacionamentos, o que eles fazem depois do trabalho e como é que eles interagem entre si. Vale muito a pena essa leitura, mesmo para quem não é otaku, porque os personagens são todos muito carismáticos. E a Fujita, que é a autora, ela é muito hábil em colocar aqui comédia situacional. Então, é cada momento muito hilário que a gente vê aqui, que agradaria a qualquer pessoa, otaku ou não. Então, por exemplo, essa página que eu acabei de mostrar, esses 2 caras aqui embaixo são funcionários desse cara, ele é o chefe deles, e eles vivem falando que uma outra personagem lá é bonitona e tudo mais, e ele agora vai anunciar que vai se casar com ela. Então, aqui a gente tem um capítulo inteiro dele tentando falar com esses caras, os funcionários dele, que ele vai se casar sem constrangir esses caras, e esses caras já souberam que ele vai se casar a partir de uma outra funcionária que trouxe a fofoca ali. E eles já sabem, e eles estão super tensos porque eles vivem falando dessa moça que ele vai se casar. E eles acham que eles vão tomar uma comida de rabo, e o capítulo inteiro assim, é muito, muito divertido. Outra coisa legal também de Wotakoi mangá, que diferencia ele um pouco do anime, é que o anime tem uma história um pouco mais linear. Aqui a gente tem muito mais brincadeiras da Fujita. Então, além das fichas de personagem e tudo mais, a gente também tem alguns extras aqui, né? Então a gente tem, por exemplo, os leitores mandam cartas para a revista onde esse mangá é publicado, e vira e mexe ela vai e responde, mas ela responde através de capítulos inteiros ou páginas inteiras. E, por exemplo, vamos pegar aqui uma. Desenha a Narumi de cabelo curto, e ela faz e desenha mesmo. Mas ela faz de maneira engraçada, né? Então ela vai deixando de cabelo curto, brincadeirinha e tudo mais. Então é uma coisa que acaba sendo extras que poderiam acontecer no dia a dia mesmo, né? Por exemplo, uma cena assim não é tão estranha, poderia acontecer no dia a dia deles. Esses extrinhas aqui a gente não tem no anime, e aqui no mangá tem bastante. Então vale bastante a pena. No último volume a gente teve o pedido de casamento, que eu acabei de comentar. Nesse volume aqui é a preparação. No volume próximo, o 9º volume, como dá pra ver na capa do 9º volume, já são os 2 personagens vestidos para o casamento. Então eu demorei para ler esse volume aqui porque eu sabia que eu ia ficar atentado a ler logo o volume 9, do volume do casamento, e eu segurei para ler o volume 8, li essa semana, o 9 já tá ali, então minha ansiedade não vai me matar. Logo logo eu vou ler e já vai ter resenha do volume 9 também. Bom, uma outra leitura que eu fiz essa semana passada é O Canto das Ondas, do Marco Hincioni e da Loputin. Loputin é a desenhista de Francis, que saiu aqui no Brasil pela Dark Side. Logo depois que a Dark Side anunciou Francis no Brasil, eu gostei muito da arte da Loputin e fui atrás de outros quadrinhos dela. Descobri que a Shockdoom, que é uma editora italiana, chegou a publicar no Brasil por um período de tempo, acho que 2016 a 2018, e esse daqui foi um dos quadrinhos que eles trouxeram na época. Eu já era colecionador na época, mas eu não lembro de propaganda da Shockdoom. Na verdade, eu lembro que eles anunciaram que viriam no Brasil, mas eu não peguei nada do que eles venderam efetivamente no Brasil. Então, esse aqui eu comprei bem depois. Comprei junto com o Francis, praticamente. E aqui a gente acompanha a história da Cláudia. Essa mocinha aqui. Tá, vou pegar uma imagem decente da Cláudia. Essa menina aqui, ó. Essa menina é a Cláudia.
ela tem poderes, ela é uma chamada Timed. Timed porque pessoas que têm poderes nesse mundo têm vida curta. Então, quanto mais usam os poderes, mais cedo elas morrem. E, como deu pra ver, não é uma história feliz, mas é uma história muito legal, é uma história bonita. E também bonito o traço da Loputin. Assim como em Francis, aqui ela também dá um showzinho dela. É um traço bastante carregado no lápis, parece lápis que ela usa, o lápis e a aquarela. E, cara, é muito bonito. A arte dela é bonita do começo ao fim. Quem não curte muito um drama tal, talvez não vá gostar. Mas é uma história curta, uma história bem feitinha. Diferente de Francis, o roteiro dessa aqui eu gostei bastante. Então, eu recomendo bastante. Não é um quadrinho caro, você acha ele por preços muito bons. E. Ah, que legal, bonito. Ele é fininho, tá vendo? Não tem muitas páginas, mas ele é grandão. Colocado ao lado do mangá para poder ver a diferença. Ó. Então, cara, a Shock Doom fez um ótimo trabalho para valorizar o trabalho da Loputin aqui. Recomendo bastante para quem curte o trabalho dela, porque além do roteiro ser melhor do que Francis, a arte dela é a arte dela aqui. Não tem bruxa, mas também é muito legal. Então, O Canto das Ondas é a minha segunda leitura aqui desse vídeo. Para finalizar, eu li Overlord. Overlord eu tinha comprado o livro logo quando a JBC lançou e eu enrolei para ler, me enrolei e não consegui ler ele até hoje. Depois que a JBC anunciou o mangá, eu tava com um pouco mais de vontade de ler pelo mangá, até pelo tempo que a gente gasta aqui é menor, para poder conhecer a história. Você vê aqui, ó, o mangá e o livro, fica bonitinho, né, estante os dois juntos. Para conhecer a história, porque eu também não acompanhei o anime. Já tá na 4ª temporada, já é um anime bem conhecido, e eu não havia conhecido ainda o que acontecia aqui em Overlord. Em Overlord, assim como em vários quadrinhos de mundo alternativo, aqui a gente tem um mundo alternativo onde um jogador já adulto, sem família, que ele só trabalha no escritório, não tem muitos planos para o futuro, ele jogou muito esse VRMMO e durante 10 anos ele construiu uma baita guilda, uma das maiores guildas desse mundo virtual. Só que 10 anos depois o servidor anunciou que ia parar o jogo, né, iam encerrar as atividades do jogo. E ele foi até o último dia dentro do jogo, aguardando o fim, né, do que seria esse jogo. Então o começo é bem melancólico, e só que acontece que quando o tempo do servidor acaba, ele até acompanhava no relógio dele e tudo mais. Você vê que ele bem, bem triste com o fim do jogo e tudo mais. Quando o tempo acaba, ele não é deslogado. Ele continua. E não só isso, ele continua no jogo, a interface gráfica sumiu, então ele não tem mais contato com o mundo externo. E os NPCs, que são os personagens que ficavam ali estáticos, que eles mesmos haviam colocado dentro da guilda para enfeitar ou por efeitos de jogo mesmo, eles colocaram lá dentro. Começaram a responder como pessoas normais, como se toda a história que eles tiveram dentro do jogo fosse uma história real deles. E ele acha muito estranho e começa a verificar o que está acontecendo. Esse é o começo de Overlord. Essa é a história, essa é a trama de Overlord. Só que aqui, diferente dos outros Sword Art Online e tudo mais, ele não tem uma boa motivação para sair do jogo. Ele achou legal, porque ele não tem um motivo de vida, ele não tem um sonho fora do jogo, ele não tem família que o prenda ao mundo real. Então, aqui, a diferença que eu vi deste quadrinho para os demais é isso, que aqui ele vai curtir esse outro mundo. Apesar de, lógico, investigar o que aconteceu, né? Porque, né, é muito estranho.
E também, assim, parte do mundo mudou. Então não é o mesmo mundo que ele conheceu sempre. Mudaram coisas. Então ficou interessante para ele ficar. Ficou divertido. Eu gostei de ler Overlord. Não foi um uau, talvez porque eu demorei muito para ler, que eu já conhecia muitas outras obras de mundo alternativo. E Overlord não é muito diferente de qualquer outra obra de mundo alternativo. Grande barato aqui que eu achei é que o personagem principal, que é esse caveirão aqui, ele já é um personagem super overpower. Então, assim como Slime, ele já começa super poderoso e vai administrar ali, no caso dele, a guilda, que ele já tinha. E no Slime é uma cidade que ele vai iniciar com os monstros. E também aqui a gente tem monstros, né? Só que entre Overlord e Slime, eu acho Slime melhor, porque ele trabalha melhor os personagens secundários. Diferente de Overlord, que a gente tem um foco maior aqui, eu acho que no personagem principal, esse caveirão chamado Momonga. No Slime, a gente tem muito investimento nos personagens paralelos, e os personagens trazem muito, eles afetam a vida do envolto ao personagem. Aqui não, aqui já está tudo prontinho, a guilda já estava pronta, eles já eram super fortes. Então, esse diferencial, o crescimento e aqui o já crescido, é que pra mim faz Slime ser melhor que Overlord. Porém, Overlord é uma história muito legal, muito divertida. Eu só não sei se eu vou continuar comprando no formato mangá ou no formato livro. Eu vou ler um comecinho do livro, ver qual que desenvolveu melhor a história. E vamos ver também quando é que a JBC vai lançar o segundo livro, né? Porque os mangás, eles têm um certo ritmo bom. Livro, não sei. Se não me engano, esse é o primeiro. E como curiosidade também, fica aqui a arte, né? O livro traz algumas artes e, cara, é bem diferente. Bem diferente. O livro tem uma arte mais pintada. Lembra muito aqueles RPGs do Play 1, Vagrant Story, as coisas que a Square Enix fazia no começo, Final Fantasy VI. E já no mangá, ele é uma arte bem padrão, não tem nada muito complicado, não, muito complexo. A gente tem aqui poucas imagens no livro, mas tem algumas. No finalzinho tem a ficha dos personagens, isso eu achei muito legal, não tem no mangá, aqui tem no livro. Mas não me parece ser um livro muito pesado para ler. Não. As letras são bem espaçadinhas, o livro em si, a encadernação dele é muito gostosinha, bem pequenininha, capa fosca. Então, o livro me atraiu bastante. Com os dois em mãos aqui, eu até achei o livro mais legal do que o mangá de ler. O mangá é uma capa brilhantezinha. Os dois estão muito bem projetados. Né? Se você for ver, eles são bem feitinhos. E parece que a JBC já fez para você ter os dois juntos. Né? Eles são um kitzinho muito bacana. Eu comprei o volume 1 e 2. Tomara que eu goste dos mangás. Mas daqui pra frente eu vou decidir se eu continuo no livro ou no mangá. Mas gostei da leitura. Overlord foi bem bacana. Eu li rapidinho e tive um bom tempo lendo. Então é isso, gente. O vídeo já está bastante longo. Essas foram minhas leituras da semana passada. Sábado eu trago um vídeo com as leituras dessa semana. Eu já li Demon Slayer e não sei o que eu vou mais ler durante a semana, mas Demon Slayer pra mim já foi uma ótima leitura aí, que já vai estar no vídeo de sábado. Então, até sábado, gente. Tchau, tchau.